Pessoal, continuando aqui a aula sobre emagrecimento, então na sua terceira parte, falando um pouco ainda de estratégia para acelerar essa perda de gordura corporal. Então, será que a distribuição dos macronutrientes, quais são os macronutrientes, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, será que se eu alterar, aumentar um, diminuir o outro, isso pode contribuir para que a gente tenha uma perda de gordura corporal mais acelerada? Então, muitos autores colocam que sim, que uma distribuição de macronutrientes aí diferenciada, ela pode afetar a redução da gordura corporal. E alguns colocam que dietas com baixo carboidrato, aí abaixo de 90 gramas por dia, podem ser alternativas viáveis para a perda de peso. A gente vai ver alguns estudos e discutir um pouco o assunto. Esse estudo aqui é um estudo publicado aqui num jornal, um dos mais importantes da área de saúde, certamente está entre os três mais importantes aí. Os autores verificaram que a perda de peso com dietas low carb, de baixo carboidrato, né? A dieta mediterrânea e dieta de baixa gordura. Foi um estudo de longo prazo, né? Foi feito por 2 anos. Os autores pegaram aqui 322 sujeitos com IMC médio de 31, então pessoas com sobrepeso e obesidade, tá? A média de idade era de 52 anos. A maioria dos participantes eram homens. E eles foram divididos aí nos 3 grupos, cada grupo seguindo uma dieta. Então, o que a gente observa, né, para os 3 tipos de dieta? Do início do estudo até os 2, 3 meses, a gente vê uma perda de peso mais acentuada. Né? Isso, inclusive, coincide com o período que os pesquisadores dão um suporte maior para esses participantes. Depois eles começam a fazer a dieta mais por conta própria. E a gente observa em todas elas que depois de 4, 5 meses, a perda de peso começa a estabilizar e, em alguns casos, até a recuperação do peso corporal. Ao final dos 2 anos, a perda média foi de 5,5 para a dieta low carb, 4,6 para a dieta mediterrânea e 3,3 para a dieta low fat. Os autores chamam atenção o seguinte: independente do tipo de dieta aqui, o que mais contribuiu para a perda de peso foi a adesão à dieta. Então, mesmo que você faça dieta com quantidade de carboidrato menor, proteína maior ou com qualidade diferente, o que importa é se você vai fazer efetivamente a dieta, né? Então, no caso aqui, nesses 4, 5 meses aqui que o pessoal para de perder peso e começa a recuperar, um fator importantíssimo aqui é o que? É que o pessoal começa a abandonar a dieta, né? Então, o sujeito começa ali empolgado, faz 2, 3 meses, aí depois vai retornando para os velhos hábitos, né? E daí a pouco ele está praticando os hábitos antigos e não consegue perder mais peso, né? Esse outro estudo, também publicado nesse jornal, né, foi um estudo um pouco maior em termos de participantes. Os autores testaram 4 dietas com concentrações diferentes de carboidrato, lipídio e proteína. Então, eles pegaram também um grupo grande, 811 pessoas, né, IMCI médio de pessoas obesas. Esse aqui, a maioria era mulheres. A duração também foi 2 anos. Os avaliadores e investigadores não sabiam qual dieta a pessoa fazia, isso para evitar a influência no resultado, né? Havia um suporte para os participantes, então eles faziam 3 sessões em grupos por mês, até os 6 meses. Então, um suporte técnico mais adequado, né? E mais detalhado, mais minucioso. Depois, 2 sessões por mês durante de 6 meses a 2 anos. Então, depois de 6 meses, eles diminuíram esses encontros com os participantes. E ainda havia uma sessão individual a cada 8 semanas até completar os 2 anos. A aderência ao estudo foi 80%, uma aderência boa, né? Mas a aderência ao estudo quer dizer que 80% terminaram o estudo, tá? Isso não significa aderência à dieta em si. Então vamos lá. Aqui, ó, nesse gráfico, que é um dos resultados apresentados nesse estudo, o que eles observaram? Que houve uma tendência de peso maior para aqueles que tinham um pouco mais de proteína na dieta. Esse um pouco mais era a dieta com 25% de proteína, né? Não é uma dieta exagerada em proteína, não, tá? Então, comparado àqueles que tinham uma dieta com 25% contra 15%, foi um pouco maior, embora a diferença não foi significativa. Dietas com 40 ou 20% de gordura, a perda de peso foi muito semelhante. E dietas com 55 a 65% de carboidrato contra 35 a 45,
As de menor quantidade de carboidrato apresentaram uma perda de peso um pouco melhor, não havendo aí também uma diferença significativa. Então, houve uma tendência a perder mais peso quando a dieta tinha um pouco mais de proteína e um pouco menos de carboidrato, mas sem valores muito baixos ou muito altos para um ou para outro, tá? E aqui tem um dado, né, o resultado para mim mais importante desse estudo. Então ele mostra aqui, ó, as 4 dietas e cada bolinha aqui representa uma pessoa. Então essa dieta aqui, ó, era 20% de gordura, 15% de proteína, 65% de carboidrato. Essa era 20% de gordura, 25% de proteína e 55% de carboidrato. Essa era 40% de gordura, 15% de proteína e 45% de carboidrato. E essa era 40% de gordura, 25% de proteína e 35% de carboidrato. Então, o que é legal de ver aqui? A gente vê o seguinte, ó, né? Aqui está o zero e aqui está o resultado final de cada um, tá? E aí, se a gente observar bem, ó, em todas as dietas, se a gente pegar aqui no ponto zero, todas as dietas têm pessoas acima do zero. O que são pessoas acima do zero? São pessoas que ganharam peso. Então, participaram do estudo, entraram numa determinada dieta e ganharam peso. É lógico que a gente pode pensar que na prática são pessoas que não fizeram a dieta, né? Por outro lado, eu tenho uma linha aqui no menos 20, que são pessoas que perderam mais de 20 quilos. Em todas as dietas só teve pessoas que perderam mais de 20 quilos, ó, em todas elas. Se a gente for pensar em termos da distribuição, o que foi melhor, o que foi pior? Para esse sujeito aqui, ó, perdeu mais de 30 quilos, essa dieta com 20% de gordura, 65% de carboidrato foi boa. Perdeu mais de 30 quilos, né? Se a gente pegar aqui, ó, esse sujeito aqui, ó, perdeu também mais de 30 quilos. Uma dieta com 55% de carboidrato. Esse aqui, ó, perdeu quase 40 quilos. Uma dieta com 40% de gordura e 45% de carboidrato. E só 15% de proteína, tá? Aqui a gente tem aqui, ó, esse sujeito aqui perdeu 30 quilos. Uma dieta com 25% de carboidrato, 35%. Então, independente da dieta, quem faz tende a ter um bom resultado, né? Os autores colocaram que, ó, o comparecimento às sessões de atendimento foi fortemente associado. Então, aqueles que mais participaram daqueles encontros que os pesquisadores promoviam foram os que mais perderam peso. Então, mostrando essa questão da adesão, né? Então, eles foram mais acompanhados, tiveram mais suporte técnico, estavam mais interessados em fazer, né? E eles colocam qualquer tipo de dieta para perda de peso, quando executada com entusiasmo e persistência, pode ser eficiente, né? E aí ele coloca aqui, né? Dietas com caloria reduzida resultam em perda de peso clinicamente significativa, considerando aí perda, né? Sem considerar qual tipo de macronutriente foi enfatizado. Ou seja, independente se colocou um pouco mais de proteína, um pouco menos de carboidrato, um pouco mais de gordura, se a pessoa fez a dieta com a redução calórica e persistiu nessa dieta, ele tem bom resultado, né? Isso é importante a gente ter. Volta naquilo que a gente discutiu lá atrás, a questão da adesão, que as pessoas começam uma dieta e não continuam nela. Se você muda seu hábito, assume uma dieta mais hipocalórica para te ajudar a perder peso, mas aí com 2 semanas, 3, um mês, 2, você começa a abandonar isso e volta para os seus hábitos antigos. Se você voltar para os hábitos antigos, você vai voltar a ter o que você tinha antes. Volta a ganhar peso, continuar ganhando peso, né? Então a gente precisa de realmente fazer uma mudança de comportamento alimentar, e aí sim é que a gente vai ter um resultado melhor. Nesse estudo aqui, ó, o pessoal foi submetido a uma dieta rica em proteína, tá? Combinado com exercício resistido pesado. Aí os autores mostram, dividiu o grupo aqui em normoproteico e hiperproteico. O normoproteico eles já usavam uma quantidade boa de proteína, né? Que é recomendada para em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é a injeção normal deles. E os de alta proteína, eles passaram a usar mais que 3 gramas de proteína por quilo de peso. Isso durante 8 semanas, tá? E aí tinha o treino resistido, né? O treino de musculação pesado. Então, o que os autores observaram aqui nos resultados? Ó? Que em relação à massa magra deles, o grupo aqui, ó, que teve dieta rica em proteína, ele deu uma melhorada, né? Aumentou de 61,2 para 62,9. O grupo
de norma proteica também aumentou um pouco, 59,6 para 61,1. Mas o resultado que mais chamou a atenção deles foi que esse grupo aqui, ó, que fez a dieta rica em proteína, embora eles tenham mostrado que até que eles acabaram aumentando um pouco a ingestão energética total, além de ganhar um pouco mais de massa muscular, olha só, eles perderam gordura. Se a gente pegar aqui o grupo norma proteica, 15,1 passou para 14,8. Aqui 13,5 para 11,9. Só que aqui a gente tem que lembrar um detalhe muito importante, né? Aqui aumentar a quantidade de proteína da dieta ajudou essas pessoas aqui a reduzir a gordura corporal e ainda ganhar um pouco de massa muscular. Foi melhor do que aquele grupo ali que estava consumindo menos proteína. Só que eles estavam treinando muito pesado. O que não é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Eram 5 vezes por semana e treino pesado, intenso. Aí eu ainda chamo a atenção aqui, ó. Quando a gente observa a massa magra aqui e a massa gorda dos dois grupos, ó, a alteração que teve durante o exercício, ó, norma proteica, a maioria ganhou massa magra, né? Mas teve gente perdendo massa magra. Na dieta com mais proteína, mais de 3 gramas, né, que chegou a 3,4 gramas, grande maioria ganhou massa magra. Ó, teve gente ganhando 6 kg de massa magra, né, uma quantidade muito boa, mas teve gente perdendo massa magra. Em relação à gordura corporal, ó, a maioria das pessoas aqui na dieta rica em proteína perderam massa magra, massa gorda, perdão. Mas ó, teve gente que mesmo fazendo a dieta com mais de 3 gramas de proteína ganhou gordura. Ó. Olha aqui, esse pessoal ganhou gordura. Na dieta norma proteica aqui, que era 2 gramas por quilo de peso, ó, você tem mais ou menos meio a meio aqui entre os que ganharam e os que perderam. Então teve gente que aqui, nessa condição, ó, teve esse sujeito aqui, mesmo fazendo a dieta com muito menos proteína, ainda perdeu 4 kg de gordura. Então repara que o resultado ele é muito individualizado, né? Então o sujeito, não é todo mundo que aumentou a proteína que teve esse benefício de aumentar muita massa magra e não ganhar gordura e perder gordura. Teve gente que aumentou muita proteína e ainda ganhou gordura. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Certamente isso está relacionado com a questão da adesão, né? Do controle dietético. Ele coloca aqui na conclusão, né, que o consumo de uma dieta rica em proteína, que é alto em proteína, 3,4 gramas, né, em conjunto com treino resistido pesado, né, pode conferir aí benefícios em relação à composição corporal, tá? Então, entretanto, não há evidência que que esse consumo de dieta rica em proteína tem efeito deletério. Eles avaliaram que função renal também não encontraram alteração da função renal. É por período curto, né? Foi por período curto. Por que aumentar um pouco a proteína pode contribuir para a redução da gordura corporal, né? Porque a proteína, um consumo um pouco maior de proteína está relacionado a maior saciedade. Ele é o nutriente que mais dá saciedade. O efeito térmico é maior também, então a gente gasta mais energia para metabolizar a proteína, né, 20 a 35%, comparado a 10 a 15% em relação aos carboidratos, e lipídios 0 a 5%, né? Uma ingestão maior de proteína também ajuda a proteger a massa livre de gordura, que é o principal determinante do metabolismo basal, e ainda, se ela for bem distribuída ao longo do dia, ajuda a diminuir a insulinemia. Menos insulina, um ambiente hormonal mais favorável à redução de gordura corporal. Indivíduos sedentários aí podem usar aí de 0,8 a 1,2, né, de acordo com os estudos, e atletas desportistas de 1,2 a 2. Durante o período de redução de gordura corporal, o sujeito mantém a ingestão de proteína e dentro dessa faixa aqui de 1,2 a 2 já é o suficiente, principalmente se der preferência a proteínas de alto valor biológico, que tem uma concentração de aminoácidos essenciais maior. Esses efeitos da proteína sobre a saciedade estariam associados aí a uma maior concentração de aminoácidos no sangue, que teria um efeito de redução do apetite lá no centro da fome. Maior concentração de cetonas também teria um efeito na redução do apetite. A maior concentração aqui de hormônios anaeroxigênicos, como GLP-1, colecistiona, PYY, e diminuição de hormônios orexigênicos, né, que dão fome, como a grelina.
E além disso, maior gasto energético, maior consumo de energia e menor fome. Isso tudo são questões aí, fatores que ajudam, né, favorecem a perda de peso e principalmente a redução de gordura. E além da questão do efeito térmico que eu falei, né? Então, as proteínas aí têm um efeito térmico de 20 a 30, alguns autores colocam até 35%, ou seja, da energia que a gente gasta 20 a 35% da energia da proteína para metabolizá-la. No carboidrato isso é 5 a 10, alguns autores colocam um pouco mais, e lipídio 0 a 3, 5%, tá? Varia um pouco de autor para autor. Mas eu gasto muito menos energia para metabolizar o lipídio, por exemplo, comparado à proteína. Um outro fator aí que pode ser relevante para favorecer ou acelerar o emagrecimento é a questão do índice glicêmico, né? Então as dietas com baixo índice glicêmico, elas podem ser benéficas para a redução do peso e consequentemente da massa adiposa. Existe uma tabela de índice glicêmico aqui, que é uma tabela internacional que está acessível nesse periódico, aqui, nesse artigo aqui, tá? A gente tem muitas tabelas aí disponíveis, mas às vezes os valores não são tão confiáveis. Essa daqui é uma das que a gente encontra com o valor mais adequado. Por que reduzir o índice glicêmico pode favorecer? Reduzir o índice glicêmico da dieta significa fazer refeições com índice glicêmico mais baixo. Nessas refeições a gente vai ter um esvaziamento gástrico um pouco mais lento e uma absorção do carboidrato mais lenta. Então a gente vai ter menos picos de carboidrato, de glicose na corrente sanguínea após as refeições. A liberação desse carboidrato na corrente sanguínea vai ser mais lenta, com curvas mais baixas. E isso vai se refletir numa redução da liberação da insulina. Então a tendência é que o sujeito tenha uma insulinemia mais baixa ao longo do dia. Por que isso pode ajudar a perder gordura? Porque olha só, a insulina, quando ela está presente, principalmente em mais alta concentração, ela vai lá no nosso tecido adiposo, inibe a lipólise em duas vias diferentes, aqui, ó, inibindo a fosfodiesterase e inibindo diretamente a lipase hormônio sensível, e além disso ela estimula a esterificação dos ácidos graxos para formar triacilglicerol, ou seja, a mensagem dela é: para de quebrar gordura e começa a armazenar. Ela é um hormônio que estimula a lipogênese. Então, se eu tenho menos insulina circulando, eu tenho um ambiente hormonal mais favorável à redução de gordura corporal. Então, os alimentos de baixo índice glicêmico, eles vão contribuir nisso. A gente tem nas tabelas de índice glicêmico, normalmente o índice glicêmico do alimento. Mas e quando eu misturo vários alimentos numa refeição? Existe maneira de calcular o índice glicêmico da refeição. Essa daqui é um exemplo disso, tá? Porque se você misturar dois alimentos que têm índice glicêmico diferente, você vai ter um resultado ali, um índice glicêmico, um terceiro índice glicêmico, né? A não ser que você coma um alimento isolado. Mas aqui, por exemplo, nessa refeição, uma refeição com arroz, com lentilha, com nozes, com peito de frango e com maçã. Para se calcular o índice glicêmico aqui, basta pegar a quantidade de carboidratos que cada alimento está fornecendo. Então, 90 gramas de arroz branco cozido, 23,2. Então, você tem o total de carboidrato da refeição. Depois, você calcula a proporção de carboidrato que cada alimento está fornecendo. Então, é só dividir, por exemplo, 23,2 por 61,6. Isso vai dar 0,38. Então, 38% dos carboidratos dessa refeição está vindo do arroz. E assim por diante. Aqui você coloca o índice glicêmico do alimento, né? E depois é só multiplicar este por esse e você vai encontrar o índice glicêmico do alimento na refeição. Então, do índice glicêmico da refeição, o arroz aqui está contribuindo com 30,8. E assim sucessivamente. Fez esse cálculo aqui, somou, você tem o índice glicêmico da refeição. O índice glicêmico da refeição aqui deu 53,6, que de acordo com a tabela utilizada, é um índice glicêmico baixo. Então a refeição, mesmo tendo um arroz branco cozido, você tem que é de alto índice glicêmico, aqui você tem uma lentilha que é de baixo índice glicêmico, a noz que é de baixo índice glicêmico, a maçã que é de baixo também, que favorece aí um índice glicêmico total da refeição mais baixo. Consequentemente, esse carboidrato vai ser liberado mais lentamente na corrente sanguínea e a gente vai ter uma liberação menor de insulina também.
Então, pensando na questão do índice glicêmico, o que, que eu deveria fazer? Comer mais alimentos de baixo índice glicêmico, como esses que estão aqui, né? Inhame, aveia, as oleaginosas, os laticínios, abacate, né? Os vegetais folhosos e comer menos esses outros. Então, principalmente os alimentos à base de farinha branca, né? Aí os bolos, os pães, os alimentos açucarados, como chocolates, doces, as bebidas açucaradas, né? Sejam sucos ou refrigerantes. Então, diminuir o consumo desses alimentos, porque eles são alimentos que têm uma concentração maior de açúcar ou de carboidrato refinado, e a liberação do carboidrato desses alimentos na corrente sanguínea vai ser muito rápida e, consequentemente, vai levar a uma insulinemia mais elevada, prejudicando ou dificultando a redução da gordura corporal. Né? Por nutricionista, ele pode pensar assim em montar a dieta inteira, o plano alimentar inteiro do indivíduo com refeições de baixo índice glicêmico ou de moderado, para que ele tenha esse instrumento como instrumento aí que vai acelerar, ajudar o paciente a reduzir a gordura corporal mais rapidamente, tá? Ok. Então, até mais.